Capítulo 84, Não estou aqui para o divórcio, memórias confusas. Gu Shangji se levantou e deixou seu palácio. Ao mesmo tempo, relembrou as lembranças relacionadas à noiva. Ilmingkong, a quarta princesa da dinastia imortal suprema. Os dois ficaram noivos durante seus primeiros anos. Fosse talento, aparência ou formação, ela era alguém extremamente adequado para ele. Infelizmente, ele podia dizer por suas memórias que seu original não tinha bons sentimentos por ela, nem qualquer malícia, e apenas a considerava uma ferramenta. Há algum tempo, ele havia recebido uma notificação do sistema contando sobre o aparecimento de uma filha favorita do céu, mas ele não teve mais notícias depois disso. Gu Shangji pensou sobre isso por um longo tempo e olhou para todos ao seu redor. Ele até foi em frente e deu uma olhada no valor da fortuna de seus primos e parentes da família, mas não encontrou ninguém digno de atenção. Seu valor de fortuna não era tão alto, pelo menos, eles eram muito piores do que Su Qingji e Lin Qiuhan. No final, o único possível suspeito que restou foi sua noiva. Ainda assim, era apenas um palpite dele, e ele não poderia ter certeza até que a visse. Bem, ele não tinha feito nada para anular o noivado entre eles, então ela não deveria ter animosidade contra ele, certo? É o tropo Lin Qian, mas ao contrário. Se Gu Shangji tivesse anulado o noivado, então Ilmingkong seria aquele que viria dar um tapa na cara dele. Ela poderia estar aqui apenas para cumprimentá-lo calorosamente e entregar-se a seus braços como sua futura esposa. As coisas não poderiam ser tão simples. A coisa mais importante foi que Gu Shangji pediu a seu povo para lhe dar algumas notícias sobre sua noiva, e o que ele conseguiu foi que, Ilmingkong manteve um perfil discreto e não fez nada digno de atenção desde seus primeiros anos. É que recentemente, ela mudou completamente e derrotou seus irmãos com mão de ferro para tomar a posição de princesa herdeira. Gu Shangji percebeu que ela não era uma pessoa comum com quem ele poderia lidar facilmente. Ainda assim, seu rosto permaneceu calmo e ele não ficou muito tempo pensando. De qualquer maneira, ele seria capaz de descobrir a verdade assim que verificasse o chamado valor da fortuna de sua noiva. No entanto, ele calculou que se ela fosse realmente uma filha favorita do céu, então, como a princesa da dinastia imortal suprema, seu valor de fortuna deveria estar nas alturas. Gu Shangji parou de se preocupar com o assunto depois de pensar um pouco mais. Com o status e a autoridade da antiga família imortal Gu e da suprema dinastia imortal no reino superior, não havia nada de errado com um contrato de casamento entre eles. Este evento pode ser apenas um encontro entre ele e sua futura esposa, e nada mais. Porém, Gu Shangji se perguntou que tipo de tropo sua noiva seguiria se ela fosse realmente uma filha favorita do céu. O brilho divino pairava no magnífico e imponente salão principal. Gu Lintian, o atual patriarca da antiga família imortal Gu, era todo sorrisos enquanto falava com um homem heróico vestido com vestes imperiais sentado bem na frente dele. O homem heróico em vestes imperiais tinha uma aura divina e sua respiração era vasta e majestosa. Embora estivesse sentado sem fazer nada, ele parecia um ser poderoso que poderia sacudir o universo com um movimento de sua palma, e visões terríveis giravam em torno dele. Ele era o imperador Yu da dinastia imortal suprema. É que aquele que veio para a antiga família imortal Gu era apenas seu Dharma Puppet.
Seu corpo real ainda precisava ficar para trás na cidade imperial da dinastia imortal, e ele não poderia sair pessoalmente facilmente. O imperador e o Igulintian eram amigos desde jovens e decidiram aproximar suas famílias estabelecendo um noivado entre seus descendentes há muito tempo. Agora que Mingkong havia sido designada como princesa herdeira, ela detinha uma autoridade terrível na dinastia imortal suprema. Embora ela fosse jovem, ela já tinha mais poder do que muitas das figuras da geração mais velha no Reino Superior, e ninguém poderia ignorar sua existência. Sua imagem de uma feroz imperatriz já havia se espalhado por todo o Reino Superior, causando grande sensação em todos os cantos do mundo. Sua aparência celestial já lhe chamava muita atenção, mas agora ela também havia invadido o Outworld Realm. Pelo menos, esse foi o cultivo que ela mostrou na superfície. Neste momento, muitos anciãos e jovens no salão principal observavam secretamente a bela mulher na frente deles. Ela tinha um rosto pitoresco de fada, e seu cabelo lustroso estava preso em um coque bem arrumado acima da cabeça. Ela estava linda de tirar o fôlego. Ela tinha sobrancelhas finas como salgueiro, e seus olhos de fênix pareciam profundos e imóveis. Seu nariz era delicado e adorável, e seus lábios eram como pétalas de uma rosa em plena floração. Seu rosto parecia como se sangue fosse escorrer dele com um toque gentil, nobre e gracioso. Sua pele era clara e delicada, como porcelana fina, e ela tinha uma figura alta e esbelta. Ela não estava usando uma túnica imperial, em vez disso, ela estava vestida com um vestido longo cinza de gaze. Um brilho nebuloso fluía em torno de sua figura, dando-lhe uma aparência de fada, ao mesmo tempo em que revelava sua majestade palpável. Embora a mulher estivesse ali com uma expressão calma no rosto, a aura majestosa que ela irradiava dava a seus pares uma pressão incomparável. Ela subconscientemente irradiava o poder de um imperador. Muitos anciões não podiam deixar de suspirar em seus corações e se preocupar que o casamento entre uma mulher tão magnífica e o jovem mestre da família Gu pudesse despertar o medo e descontentamento de muitas heranças e raças. A princesa da suprema dinastia imortal e o jovem mestre da antiga família imortal Gu, não importa de quem se falasse, eles teriam um futuro incomparavelmente brilhante e estavam destinados a permanecer no auge do reino superior com autoridade sobre assuntos e territórios infinitos. O fato de a suprema dinastia imortal e a antiga família imortal Gu estarem unindo forças não era um bom sinal para o resto do mundo. Desde tempos imemoriais, muitas heranças supremas, seitas imortais e grandes dinastias fizeram alianças por meio de casamentos, mas nenhuma delas fez uma aliança por meio de um casamento entre seus futuros herdeiros diretos. Isso causaria uma sensação inimaginável. Infelizmente, as outras heranças não puderam dizer nada. Afinal, quando o confronto entre Gu Shangji e o Mingkong foi definido, os dois ainda não haviam sido apontados como sucessores de suas forças. O que mais? Os dois alcançaram sua posição competindo de maneira justa com suas próprias forças, e isso não foi resultado de uma conspiração. Eles ainda poderiam pressionar as duas forças para anular o noivado mesmo depois de tudo isso. Eles não ousaram, nem tinham tal habilidade. Todos no salão principal tinham pensamentos diferentes e todos imaginavam os próprios resultados que poderiam advir desse casamento. No momento, o coração de Mingkong estava agitado.
Ela parecia calma na superfície, mas seu coração estava perturbado. Ela tinha estado neste familiar salão principal muitas vezes, e ela poderia até nomear muitos dos rostos familiares da família Gu que estavam no salão. Em sua vida anterior, seu pai sempre a tratou com uma atitude dura e rígida, mas seu tio Gu Lintian sempre a regou com amor e carinho. Era por isso que ela adorava vir para a família Gu quando não tinha nada para fazer. Embora Gu Shangji a tratasse com indiferença, seus pais a tratavam com carinho incomparável, como se ela fosse sua filha. O tratamento deles tocou o coração de Yuming Kong, mas no final, até eles ficaram com o coração partido por causa de Gu Shangji, e não tiveram um bom final. Naquela época, quando Gu Lintian estava prestes a romper para outro reino em seu cultivo, ele sofreu uma reação de um demônio mental. Ele não pôde deixar de se questionar se era mesmo digno de sua posição e poder depois do que fez com a garotinha e sua linhagem naquela época. Ele nunca foi capaz de purgar o demônio mental e, em vez disso, o demônio mental ficou mais forte com o aumento de seu cultivo. A mãe de Gu Shangji não era diferente. No final, ela caiu em depressão e doença, e nenhum remédio ou tesouro poderia curá-la. Yuming Kong se sentiu desconfortável e não pôde deixar de se culpar por tudo, enquanto pensava nos eventos de sua vida passada. Ela não conseguiu parar tudo isso em sua vida anterior, mas nesta vida, certamente não deixará que essas tragédias se repitam. Gu Shangji, aquele filho infiel. Ele não apenas a machucou profundamente, mas também feriu seus próprios pais. Yuming Kong logo se recuperou de seu torpor. Nesse exato momento, a voz de um criado veio do lado de fora anunciando a chegada de alguém. Jovem mestre está aqui. Assim que Yuming Kong ouviu essas palavras, uma luz complicada brilhou em seus olhos, mas desapareceu logo depois. A pessoa que ela mais não queria ver, e a pessoa que ela mais queria ver, finalmente estava aqui. Ela lentamente virou a cabeça em direção à entrada e seus olhos brilharam por um momento. O homem que entrou vestia túnicas brancas simples e limpas. Ele tinha uma aparência bonita e graciosa, como um jade quente e calmante, e seu cabelo preto brilhava como jade preto. Pai! Tio! Gu Shangji cumprimentou os dois primeiro e depois olhou para sua noiva. Embora ele a tivesse visto muitas vezes em suas memórias, quando a viu pessoalmente pela primeira vez, ele não pôde deixar de aceitar que ela era de fato incomparavelmente linda. Como seria um rosto impecável de fada? Parecia o que estava bem na frente dele. De qualquer forma, palavras sozinhas não poderiam descrever a beleza inigualável da mulher. O mais importante era seu temperamento. Ela inadvertidamente revelou o temperamento de um Senhor Supremo. Este não era um temperamento que as pessoas comuns pudessem possuir. Ao mesmo tempo, Gu Shangji usou o sistema para dar uma olhada no valor da fortuna de Yuming Kong. Imediatamente, ele ficou atordoado com o que viu. Shangji, Ming Kong, por que vocês dois jovens não vão bater um papo? Ming Kong finalmente veio para a nossa família Gu, então você deve trazê-la para passear. Deixe-a ver a bela paisagem de nossa família Gu. Gu Lintian disse imediatamente a Gu Shangji depois que ele finalmente chegou. Ele esperava que esta oportunidade pudesse aproximar os dois. O imperador Yu também acenou com a cabeça e disse, Ming Kong, preciso discutir outros assuntos com seu tio Gu,
então você e o sobrinho Shang-Ji devem dar uma volta. Você não estava sempre pulando de felicidade quando viemos aqui no passado, então o que aconteceu hoje? Por que você está tão quieto? E o Ming Kong imediatamente se recuperou de seu torpor quando ouviu as palavras de seu pai e respondeu: Ming Kong entende, pai. Ela ainda estava em transe e não pôde deixar de se perguntar por que a cena era diferente do que ela viu em sua vida passada. Ela lembrou que quando Gu Shangji veio pela última vez, ele estava vestido com vestes pretas e tinha uma expressão extremamente indiferente. Ele parecia não se importar com ninguém nem com nada, e nem mesmo olhou para ela. Sua expressão hoje, embora sua aparência fosse a mesma, ele parecia ser uma pessoa completamente diferente. E o Ming Kong não pôde deixar de se perguntar se suas memórias estavam confusas ou algo assim. Ming Kong, vamos sair para bater um papo. Nesse momento, Gu Shangji perguntou a ela. Sua voz era natural, mas sua expressão era um pouco estranha. E o Ming Kong assentiu e deixou o salão principal, seguindo atrás dele. Ela estava confusa. Ela sentiu que algo estava muito errado. Como é que ele a chamava de Ming Kong com tanto carinho? Ela não o tinha ouvido chamá-la pelo nome mais do que algumas vezes em sua vida passada. O que mais? Sua expressão não parecia ser falsa. E o Ming Kong sentiu que as coisas estavam ficando um pouco fora de controle. Desde que ela regrediu, ela estava no controle de todas as situações e não cometeu nenhum erro. Confiando em seu conhecimento do futuro, ela deu cada passo com cuidado e perfeição, mas como é que seu conhecimento desmoronou assim que Gu Shangji apareceu diante dela? Ou, será que ele era igual a ela? Ele também era alguém que havia regredido e agora estava fingindo ser assim para enganá-la? Ou, será que a regressão dela causou alguma mudança nele? E o Ming Kong não sabia dizer como ela se sentia, mas seus sentimentos por Gu Shangji permaneceram os mesmos. Ele ainda era o mesmo, seja a sua aura, temperamento ou aquela atitude indiferente. Ele não podia mudar sua verdadeira face. O que mudou foi a atitude dele em relação a ela. Logo, ela percebeu que não tinha nada para conversar com ele. Os dois chegaram a uma montanha, caminhando lado a lado como um par de imortais. A montanha estava envolta em uma névoa nebulosa, o cenário diante deles era maravilhoso e os arredores pareciam magníficos. E o Ming Kong olhou para Gu Shangji, que estava ao lado dela, e não sabia o que dizer. Em sua vida anterior, os dois raramente andavam lado a lado assim e, mesmo que o fizessem, estavam apenas agindo na frente de estranhos. Mesmo que a atitude de Gu Shangji em relação a você melhore, isso não vai lavar a dor que ele infligiu a você em sua vida passada. E o Ming Kong lembrou a si mesma em seu coração. Sua expressão rapidamente se acalmou e ela olhou para o cenário de conto de fadas da montanha, os pássaros que voavam e as feras que vagavam por toda parte. Ela não falou. Era óbvio que ela estava preocupada. Quase pensei que você veio aqui para se divorciar. Finalmente, Gu Shangji abriu a boca com um sorriso casual e quebrou o silêncio entre os dois. Fortuna roxa. O que o roxo representava na lista de vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo. Se isso não bastasse para chocar alguém, então seu valor de fortuna também chegava a 8.000 pontos. Quanto aos números além de 8, Gu Shangji não se incomodou em olhar muito de perto.
A razão pela qual Gu Shangji ficou atordoado assim que a verificou com o sistema foi seu valor de fortuna quebrado. Ela era um caixa eletrônico ambulante e falante. Assim que o Ming Kong ouviu as palavras de Gu Shangji, ela ficou atordoada em seu lugar e suas pupilas encolheram. Ela nem havia considerado algo assim, pois era simplesmente irreal. Mas por que Gu Shangji disse isso tão de repente? Ele estava insinuando que já sabia que ela havia regredido ao passado. Capítulo 85, também um regresse, experiência de Ilming Kong. Ilming Kong também não era uma pessoa comum. Vários pensamentos passaram por sua mente, e sua expressão logo se recuperou. Nenhuma anormalidade podia ser vista em seu rosto lindo e impecável. Change, por que você diz isso? Não é você quem quer o divórcio. Afinal, você sempre me odiou. Ela inclinou a cabeça e olhou para Gu Shangji com uma expressão magoada. Sua expressão fofa e brincalhona trouxe um charme diferente. Ninguém teria pensado que ela, a feroz princesa herdeira da suprema dinastia imortal, cujo prestígio se elevava através dos céus, e dominava tudo no mundo do alto, seria capaz de mostrar tal rosto. Gu Shangji não pareceu surpreso com a resposta dela. Sem mudar o sorriso, ele continuou: eu estava apenas brincando, Ming Kong, então por que tão sério? Eu pensei que você me odiava muito. E o Ming Kong abaixou a cabeça e murmurou para si mesma. Ela fez o possível para manter sua aparência anterior diante de Gu Shangji. Antigamente, ela sempre agia assim para agradá-lo, mas tudo o que recebia em troca era a indiferença dele. Para ter certeza de que ele não descobriria nenhuma discrepância entre suas ações passadas e presentes, Ming Kong deliberadamente tentou não agir de maneira diferente do que estava acostumado. Ela era exatamente como costumava ser na frente de Gu Shangji, humilde, cautelosa e apaixonada a ponto de estar disposta a morrer por ele. Agora, ela estava ainda mais certa de que Gu Shangji era exatamente como ela, ele também deve ter regredido do futuro. Caso contrário, ele não a estaria testando com suas palavras. Ming Kong estava bem ciente do terror de seu futuro marido, então ela não pôde deixar de levantar a guarda. Até que ela tivesse certeza de que ele não havia regredido, ela não faria nada que pudesse revelar o fato de que ela havia regredido no futuro. Já que ele poderia matá-la uma vez em sua vida anterior, então seus meios nesta vida devem ser piores do que antes. Ming Kong sentiu-se sufocada ao pensar nisso, mas rapidamente acalmou seu coração e esfriou sua mente. Ela sentiu que tinha que agir com mais cuidado no futuro. Afinal, suas ações no último meio-ano foram completamente diferentes das ações de sua vida passada. Com a mente afiada de Gu Shangji, ele já poderia ter feito algumas suposições, e estava apenas testando-a agora. O que mais? Sua aparência gentil agora contrastava completamente com o que ela estava acostumada em sua vida passada, e isso a confundiu ainda mais. E por que ele colocou essa fachada? Ela pensou que também deve ser um teste dele. Caso contrário, como alguém poderia explicar suas ações que eram completamente diferentes do que ela sabia de sua vida passada? Ming Kong, percebi que você mudou muito nos últimos meses. O coração de Ming Kong afundou ao ouvir essas palavras, e ela percebeu que Gu Shangji estava olhando para ela com uma expressão intrigada. Ela não conseguia adivinhar o que se passava na cabeça dele. Ela se sentiu nervosa.
Será que ele realmente sabia de alguma coisa? O fato de ela ter regredido do futuro era seu maior segredo, e ela não podia deixar ninguém saber disso. Change, do que você está falando? Como eu mudei de alguma forma? Você é o diferente, você nunca me tratou com tanta gentileza antes, então o que aconteceu desta vez? Os olhos de Yuming Kong mostraram a quantidade certa de dúvida enquanto ela olhava para Gu Shangji com a intenção de ver através dele. Agora, ela tinha que mostrar suas melhores habilidades de atuação para garantir que ele não encontrasse nenhuma falha. Ainda assim, Yuming Qin não conseguiu suprimir seu nervosismo. Ela percebeu que, embora fosse a princesa herdeira da suprema dinastia imortal, que poderia ditar a vida e a morte de inúmeras pessoas, sua confiança não poderia deixar de diminuir quando ela ficou na frente de Gu Shangji. Ele a reprimiu completamente, não importa o que ela fizesse. Na verdade, foi demais para mim tratá-lo assim. Mas não se preocupe, não vou tratá-lo assim no futuro. Gu Shangji mostrou uma expressão de culpa e autoculpa em resposta às suas palavras, e disse com um suspiro: Shangji. Shangji, você está dizendo a verdade. Sua resposta surpreendeu Yuming Kong. Ela não pôde deixar de gaguejar um pouco enquanto olhava para ele com seus lindos olhos bem abertos. Será que ele realmente se sentiu envergonhado depois de regredir ao passado e quis dizer o que disse? Ela não podia acreditar que tais palavras misturadas com culpa sairiam da boca de Gu Shangji. Afinal, ele era uma pessoa implacável e de sangue frio. Seu coração ficou agitado e ela se perguntou se poderia perdoá-lo se suas palavras fossem verdadeiras. Não, ela não podia ser tão fácil. Ele sempre a usou e a machucou em sua vida anterior e, no final, até a matou a sangue frio. Como ela pode ser tão fraca e perder a determinação depois de ouvir algumas palavras dele? Gu Shangji era seu inimigo. As coisas não poderiam ser tão simples. Definitivamente havia algo errado com suas ações. Ele provavelmente ainda a estava testando. Yuming Kong começou a suar frio quando chegou a essa conclusão. Os métodos e esquemas de Gu Shangji sempre foram insondáveis e imprevisíveis. Um erro dela seria suficiente para denunciá-la. No momento seguinte, Yuming Kong levantou a cabeça e olhou para Gu Shangji. A expressão dela mostrou que ela foi tocada por sua proclamação, e seus olhos estavam cheios de alegria quando ela disse: Change, você está dizendo a verdade. Você realmente não vai me tratar com a mesma indiferença de antes. Isso é ótimo. Eu sabia que seria capaz de impressioná-lo mais cedo ou mais tarde. Quando eu menti para você, é natural que eu o trate bem. O rosto de Gu Shangji mostrou seu mesmo sorriso inalterado enquanto ele gentilmente trazia Yuming Kong em seus braços e acariciava seu cabelo. Ele imediatamente sentiu o corpo dela enrijecer, mas não se importava com isso. Ao mesmo tempo, seu rosto mostrou uma expressão diferente ao perceber que as coisas não eram tão diferentes de suas expectativas. Logo, Yuming Kong fechou os olhos e se apoiou no peito de Gu Shangji. Ela nunca pensou que o que desejou por inúmeros anos em sua vida anterior viria tão repentinamente nesta. Embora ela soubesse que Gu Shangji provavelmente estava fingindo, ela ainda esperava que o tempo parasse neste momento para que eles pudessem ficar assim para sempre. Ming Kong, você não tem algo a me dizer? Nesse momento, a voz de Gu Shangji soou novamente.
Ilming Kong manteve seu silêncio e respondeu com um aceno de cabeça. Agora, ela não podia mostrar nenhum sinal de anormalidade. Gu Shangji também sorriu e não disse nada. A essa altura, ele quase havia descoberto os prós e contras do tropo de Ilming Kong. Embora ela tentasse ao máximo esconder isso, e fingisse ser a mesma de antes, ela não conseguia esconder seu temperamento e majestade. Além disso, ainda havia algumas falhas em seu desempenho. Por exemplo, quando ele perguntou por que ela era diferente de antes, ela mostrou visivelmente uma expressão chocada e entrou em pânico por um momento. Embora ela tenha se acalmado e voltado ao normal imediatamente, ela não pôde evitar que Gu Shangji percebesse essas mudanças. Afinal, ele não era fraco e podia observar até a menor mudança em alguém. Ela ainda estava um pouco molhada atrás das orelhas se pensava que poderia enganá-lo fingindo. Mas havia uma coisa que Gu Shangji não conseguia descobrir, o que levou sua noiva a se tornar inimiga dele no futuro, considerando que ela regrediu ao passado. Porque eles não estavam do mesmo lado. Ele a abandonou no futuro. Ou ele a traiu. Ele queria saber exatamente o que aconteceu. Embora Gu Shangji estivesse um pouco confuso, ele não estava frenético. Ainda assim, ele não sabia o que o Ming Kong havia experimentado e tinha certeza de que ela não contaria a ele mesmo se ele perguntasse. Afinal, envolvia seu maior segredo. Além disso, desde que ela regrediu do futuro, ela deve ter um bom entendimento de seus métodos e natureza, então ela ficaria em guarda perto dele e não confiaria nele facilmente. Havia uma chance de que ela soubesse que ele era um herdeiro das artes do diabo. No entanto, o que Gu Shangji não imaginou foi que o futuro que o Ming Kong experimentou foi aquele em que sua mente e ações foram completamente dominadas por seu Devil Heart. Agora, ele não sabia como lidar com Ilming Kong. Embora soubesse que ela era uma regressora, ele não sabia exatamente o que ela continha em seu arsenal. O que mais? Sua regressão do futuro era uma trapaça demais. Especialmente em um lugar como o Reino Superior, onde ela tinha conhecimento de tudo o que poderia acontecer no futuro, nada poderia ser escondido dela. Derrotar seus irmãos na dinastia imortal suprema e obter a posição de princesa herdeira obviamente não era grande coisa para um regresse como ela. Change, quanto tempo você vai me segurar? Ilming Kong já havia se acalmado e disse com um tom tímido que parecia não conter falsidade. Em seu coração, no entanto, ela estava furiosa. Ela sentiu como se Gu Shangji estivesse apenas brincando com ela para ver sua expressão feia. A essa altura, ela tinha certeza de que Gu Shangji era exatamente como ela e também havia regredido do futuro. Um abraço como esse, que não era do fundo do coração, não valia a pena derreter. Obviamente, quero te segurar o máximo que puder. Gu Shangji respondeu com um sorriso. Ele se sentiu aliviado agora que sabia suas origens. Ele podia ver que o Ming Kong nunca esperava que ele fizesse tudo o que fazia, e foi por isso que ela ficou tão chocada. Em outras palavras, o que ela experimentou em sua vida anterior era diferente do presente. E o Ming Kong não esperava tal resposta de Gu Shangji. Ela queria se livrar de seu abraço, mas só podia deixá-lo fazer o que queria. Embora ele fosse seu inimigo, ainda era um fato que ele também era seu futuro marido. Ela assumiu uma expressão tímida e alegre e sussurrou para ele: Change, por que você é tão bom para mim agora?
Ela queria ver quanto tempo Gu Shangji iria fingir. O que ela quer dizer com eu sou bom para ela agora? Ele era bom para ela agora. Então, como ele a tratou em sua vida anterior? Ele bateu e xingou ela. Gu Shangji ficou um tanto atordoado quando esses pensamentos espiralaram em seu coração. Mas pensando que essa pergunta era o teste de Yuming Kong para ele, ele não pôde deixar de dizer com um sorriso: você é minha futura esposa, então por que não serei bom para você? Yuming Kong ficou chocado com suas palavras. Seus olhos ficaram vermelhos e uma profunda tristeza tomou conta de seu coração. Futura esposa. Ele realmente pensou nela como sua futura esposa em sua vida anterior. Para ele, ela não passava de uma ferramenta que poderia ser jogada fora após um único uso. Ele a havia assassinado impiedosamente na noite de seu casamento. Ming Kong, o que há de errado? Você não parece estar bem. Gu Shangji ficou surpreso com a mudança na expressão dela, e ele percebeu que ela não estava fingindo agora. Ele se perguntou por que os olhos dela ficaram vermelhos tão de repente. Sua frase trouxe alguma tristeza escondida no fundo de seu coração. Por um momento, ele não conseguiu descobrir o que dizer a ela. Com certeza, não foi fácil lidar com ela. Change, eu me sinto um pouco desconfortável. Perdoe Ming Kong por não lhe fazer mais companhia. Assim que ela terminou suas palavras, Ming Kong se libertou do abraço de Gu Shangji, se virou e saiu. Ao mesmo tempo, ela sentiu que Gu Shangji já devia conhecer seu maior segredo, não importa o quanto ela tentasse, ela não podia esconder a verdade dele. Por que outro motivo ele diria tais palavras de humilhação para ela agora? Mais tarde, ele definitivamente fará tudo ao seu alcance para lidar com ela. Gu Shangji não disse muito enquanto observava Ming Kong partir. O sorriso em seu rosto desapareceu e ele ficou sozinho em silêncio. Ao mesmo tempo, um prompt do sistema soou em sua mente. Você ativou o evento de Ming Kong. Ela é uma filha favorita do céu, a imperatriz que regrediu do futuro. O amor dela por você é tão profundo quanto o oceano, mas o ódio dela por você está profundamente enraizado em seus ossos depois de suas experiências passadas. Você tem as seguintes tarefas do sistema para escolher. Tarefa 1: mate a filha favorita do céu. Você receberá 5.000 pontos de valor de fortuna e 25.000 pontos de destino. Recompensas adicionais serão calculadas de forma diferente. Tarefa 2: subjugar a filha favorita do céu. Você receberá 5.000 pontos de valor de fortuna e 25.000 pontos de destino. Recompensas adicionais serão calculadas de forma diferente. Qual é a diferença? Gu Shangji não pôde deixar de perguntar. Você pode receber diferentes tipos de ajuda do sistema, dependendo de sua escolha. As recompensas adicionais também serão diferentes em ambos os casos. Aceite a segunda tarefa. Gu Shangji comandou diretamente sem pensar muito. Escolher a primeira opção era simplesmente irreal. 2. Anfitrião, você escolheu a tarefa 2. O sistema irá ajudá-lo, mostrando a experiência de Ming Kong em sua vida passada. O sistema disse isso de repente, e então Gu Shangji sentiu sua visão embaçar. Logo, uma cena apareceu diante de seus olhos.
Ele se encontrou em um magnífico palácio iluminado pela chama bruxuleante de velas vermelhas e pela fraca luz da lua. Uma mulher sentou-se silenciosamente em uma cama coberta de vermelho. Ela usava uma coroa de fênix e um vestido de fênix e estava sentada na cama com uma expressão tímida. Esta foi a noite de seu casamento. Gu Shangji não pôde deixar de se sentir desconfortável quando se viu entrando. Logo, ele removeu o véu vermelho que cobria seu rosto. Esposo. A mulher levantou a cabeça para olhá-lo. Suas sobrancelhas saltaram de alegria, e podia-se ver ternura em seus olhos. Mas logo, seus olhos mostraram choque e descrença. Sopro. Com um respingo de sangue, a cena ficou borrada.